Estamos ao vivo, como sempre, mais uma live iniciando. Eu ia falar quarta-feira, terça-feira, live sobre aeróbico. Basicamente tudo que tu precisa saber sobre aeróbico para encaixar aí na tua rotina. Então, se tu não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme, sou personal trainer e eu ajudo pessoas a conquistarem um ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, seja na academia, seja em casa, né? Adaptando um treino de academia para dentro de casa. Ok? Tema da live de hoje, bora entrando, gente, muito boa noite. Tema da live de hoje, como encaixar o aeróbico dentro da rotina dos teus treinos, né? Para te emagrecer, para te definir, ok? Porque muitos de vocês têm muitas dúvidas perante a isso e cometem vários erros. Então, tu vai sair daqui dessa live entendendo se tu tá num caminho que tá atrapalhando e até atrasando os resultados, às vezes tá indo contra, né? Comprometendo massa muscular, não acertando o alinhamento para perder gordura, em vez de, né, alinhar para o lado bom da coisa, o emagrecimento, a perda de gordura. Fechou? Então, live sobre isso. Como tu vai encaixar esse aeróbico? Quais tipos de aeróbicos? O que é melhor? O aeróbico de baixa intensidade, de alta intensidade, de longa duração, baixa duração, ok? Quero trazer vários pontos aqui para te entender o que se adequa melhor para ti. Vamos entrando, gente, boa noite. Legal, Edgar. E com certeza, acredito que eu vou tirar as tuas dúvidas já com tudo que eu tenho para falar aqui sobre o aeróbico. Certo? Aeróbico em jejum, aeróbico alimentado, antes do treino, depois do treino. Todas essas dúvidas que eu recebo aí, e mais até, né? Que eu recebo nas caixinhas de vocês, quando eu abro caixa de pergunta. E dúvidas que talvez vocês nem me mandam, mas coisas que vocês até desconhecem. Beleza? Então, se hoje tu tens dúvidas sobre aeróbico, eu espero sinceramente tirar elas aqui nessa live, tá? Então fica comigo, fortalece aí, ó, dando joinha aqui nesse coraçãozinho que tem no canto inferior direito, se eu não me engano, da tua tela, pro Instagram divulgar, aparecer para mais dos meus seguidores, que com certeza vai ajudar também aí, de alguma forma. Super animado para aeróbico, só tô fazendo musculação, consigo emagrecer assim, consegue, mas fica aí, minha jovem que se chama Talaita. Fica aí que com certeza a gente vai entender sobre aeróbico, se tu deve ou não encaixar ali, tá? Mas consegue, tu vai entender por quê, consegue só com musculação. Vamos lá. Simbora. Beleza? Bora? Então bora. Então de cara, eu vou pegar os principais pontos, tá? Sem enrolação aqui, sem enrolação, direto e reto, tá? Direto e reto, para vocês não terem que ficar olhando muito tempo pra minha cara aqui. Fechou? Então, gente, quais os tipos de aeróbicos que a gente tem? Tipos em relação a como fazer, seja esteira, bicicleta, jump, na rua, né, correndo, caminhando, aula coletiva, né? Tipos de aeróbicos nesse sentido e tipos de aeróbicos em relação a como fazer eles. Não buga, tá? Como fazer em relação a o tipo, né, bike, esteira, elíptico, mas como fazer o elíptico, como fazer, existem várias formas ali da gente fazer um aeróbico na esteira, ou fazer em cima de uma bicicleta, ou fazer numa rua, é sobre isso, beleza? Então, quanto aos tipos, acho que é importante eu frisar uma dúvida bem básica aqui, mas que muitos de vocês têm, que é, Guilherme, o que é melhor para eu conseguir eliminar gordura? O que vai fazer eu eliminar gordura mais rápido? O que é melhor? É o elíptico, o simuladorzinho de caminhada lá, né, sem impacto? É a esteira? É na rua, caminhando ou correndo? É o jump, a cama elástica? O que é melhor? E cara, o melhor em relação ao mecanismo de como tu vai fazer, sem dúvidas, é aquele que tu mais gosta. Na verdade, ferrou, porque eu não gosto nenhum. Cara, tem que ter umzinho ali que é o menos pior pra ti, né? Eu também não gosto de aeróbico, mas tem aquele menos pior, que tu, não, beleza, aqui até vai. Ou até tu pode fracionar, começa numa esteira, ou e termina numa bicicleta, ou vice-versa. O que eu quero te dizer é que não existe o melhor. O melhor vai ser aquele que tu gosta, para te não matar, antes de mais nada. Se tu tiver que fazer o aeróbico, eu vou trazer os pontos aqui com relação ao objetivo, se tu deve, se não deve, quantas vezes tu deve fazer ou não deve fazer por semana, tá? Então, o melhor aeróbico, sem dúvidas, vai ser aquele que tu não vai deixar de fazer se tá lá prescrito para te fazer. E de preferência que tu faça com mais gosto, para não parecer uma lesma lá na esteira, muitas vezes, meu Deus do céu, que saco. Ou na bicicleta, né, que é pior ainda, porque a bicicleta te obriga conscientemente a manter um ritmo.
A esteira, tu bota uma velocidade lá e ou tu caminha nessa velocidade ou tu cai, né? Ou corre naquela velocidade, enfim. Já, eu acredito... Gente, eu sempre esqueço de perguntar se o áudio tá bom. Mas eu acredito que sim, né? Porque senão já teriam... Algumas boas quantidades de pessoas teriam se acusado aí, falado, o áudio tá ruim, não tô te ouvindo, só tá fazendo mímica aí. Enfim, acredito que esteja bom. Se não tiver, dá um toque aí, tá? Talvez tenha um pouco de eco pelo lugar que eu tô aqui, tá? Eu tenho que fechar a janela e tal, por causa do barulho externo de cachorro. Essa hora é uma loucura da noite. Enfim, então, gente, como eu tava falando, o melhor vai ser aquele que tu mais gosta de fazer, ou menos, o que menos odeia, e que tu faça da melhor maneira possível, né? A esteira a gente bota uma velocidade que ou tu caminha naquela velocidade, ou faz naquela velocidade, ou tu cai. A bike já é mais complicado, o elíptico já é mais complicado. Se tu tá na rua, a chance de tu também diminuir a intensidade é rápida, então tu tem que estar conscientemente ali mantendo uma frequência, se não é uma esteira da vida que tu bota velocidade, entende? Então, dito isso, o melhor aeróbico, a melhor forma de fazer o aeróbico ali, a questão do tipo de aparelho, equipamento, enfim, vai ser aquele que tu mais tá adaptado. Mais gosto, é o menos pior, ponto, tá? Guilherme, mas, pô, realmente a esteira, pelo fato da corrida ou a caminhada, não é melhor do que a pedalada, porque o pedal ali acaba forçando mais a coxa? Não. Em termos de gasto calórico, não. Em termos de gasto energético ali pra gente eliminar a gordura, não. Tá? Com certeza não. É aquele que tu consegue dar um melhor ritmo ali de acordo com a prescrição que foi feita pra ti. Eu vou falar sobre isso também. Beleza? E aí agora em relação à intensidade e o tempo, né? Que são as formas de fazer o aeróbico, as formas de fazer uma esteira, as formas de fazer ao ar livre, as formas de fazer em cima de uma bicicleta. A gente tem, basicamente, o aeróbico em jejum, o AEJ, que é feito sem estar alimentado, tá? A gente tem também a parte de aeróbico de baixa intensidade e média a longa duração, 30, 40, 1 hora. E a gente tem também o aeróbico de alta intensidade, o famoso HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Essas siglas em inglês significam, tá? HIIT, H-I-I-T. Treinamento intervalado de alta intensidade. Que ele tem uma curta duração, um curto espaço de tempo, onde tu vai exigir mais de forma intensa. Beleza? Então, essas basicamente são as formas. E aí, eu já quero falar sobre o nosso amigo aeróbico em jejum. Porque é visto muito na internet, né? Vê um fazendo, vê outro fazendo, um fala bem, outro fala bem também, outro fala mal, enfim, e vira aquela moda, aquela coisa, e muitas das vezes tu associa que, opa, aeróbico em jejum, fulano faz aeróbico em jejum, olha o corpo do fulano, cara, deve ser melhor. Mas tu tá querendo ir na intuição de uma coisa que tu associa. É que nem tu associar um cara ou uma mulher com corpão, tu vê ela tomando um whey depois do treino e tu pensa, caramba, o whey depois do treino deve ser o segredinho aí que dá mais resultado. Sem tu entender o contexto, sem tu entender realmente se é aquilo ou não é. O porquê que essa pessoa tá tomando whey depois? Vou sair do whey para não confundir aí vocês e nem quem tá chegando aqui, né? Que a ideia aqui é sobre aeróbico. Então tu vê uma pessoa fazendo aeróbico em jejum, tu associa às vezes, pô, faz aeróbico em jejum, fala bem do aeróbico. Cara, deve dar mais resultado que um aeróbico alimentado. Uma caminhada de manhã, assim que eu acordo, só tomo uma água no máximo, deve dar mais resultado do que um aeróbico alimentado. Olha lá, fulano faz. Não faz sentido. Por que ele não faria outro, então? Mas aí tu não entende o contexto. É o famoso caso, às vezes tu acompanhar atletas, né? No YouTube, na internet em si, Instagram. Tu vê lá o cara na rotina dele, de manhã, aeróbico em jejum. Às vezes à tarde, um outro aeróbico, que não vai estar mais em jejum provavelmente. À noite, enfim, às vezes faz 1, 2, às vezes até 3, depende. E sabe por que depende? Cabe eu falar aqui pra vocês sobre isso. Porque depende desse atleta, falando de atleta, qual é o contexto? Se ele está em preparação, dificilmente esse cara vai fazer um aeróbico correndo. Dificilmente tu vai ver um atleta, falando de pessoas com grande quantidade de massa muscular, fazer um aeróbico de alta intensidade. Até porque não cabe a eles fazerem isso. Não é proveitoso. Os caras já têm muita massa muscular, né? Muito mais. Isso já demanda um gasto energético por si só. Essa pessoa, às vezes, tu vê essa pessoa comendo, tu vê a pessoa ofegante comendo. Então são contextos diferentes, entende, gente? Vocês têm que cuidar com essa comparação assim. E ditar que, opa, aquilo ali deve ser melhor, o aeróbico de jejum deve ser melhor. Um atleta desse às vezes faz um aeróbico de jejum, não fugindo do tema de aeróbico de jejum, porque ele está em preparação, logo ele não pode se desgastar muito, porque essa pessoa às vezes já está num carboidrato zerado, está muito depletado, ele precisa de energia para o treino mais tarde de musculação. Então tem todo um contexto por trás. Dito isso, vamos bater o martelo aqui. Aeróbico em jejum não vai trazer mais resultados do que um aeróbico alimentado, tá?
Não vai trazer mais resultado que o aeróbico alimentado. Se hoje tu acorda com raiva, porque tu tá com sono, acorda mais cedo, tá com fome e sai para fazer atividade física porque tu acha que o aeróbico em jejum ele vai trazer mais resultado, tá fazendo isso de forma ignorante, não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorante por não saber. Tá sendo um ignorante pelo fato de, ignorante sim, no sentido pejorativo da coisa, tá? Ignorante por não conhecer, de não saber. Tu tá indo na intuição. Tu não precisaria estar fazendo isso, poderia estar comendo, poderia estar acordando, não precisa nem fazer o aeróbico assim que tu acorda. Faz em outro momento, tá? Faz em outro momento. Esse aeróbico em jejum não vai te trazer mais resultados. Ah, Guilherme, mas pô, eles falam tão bem. Pode ser bom, tem gente que ama fazer, pelo fato de pessoa já mete uma atividade logo no início do dia, desperta mais o corpo, beleza, mas não espera que isso vai te trazer mais resultado. Não sou eu que estou falando aqui da boca para fora. São vários estudos científicos que já comprovaram isso. Lailton, o que é aeróbico? Aeróbico são exercícios cardiovasculares. Agora eu piorei, né, para ti. Caminhada, corrida, esteira, exercícios que não são exercícios que envolvem força, como a musculação, por exemplo, tá? Esses são exercícios aeróbicos. Vocês estão vendo a pergunta do jovem ali, né? Por isso que às vezes eu trago alguma coisa, eu dou um contorno em coisas que para vocês já estão cansados de saber, mas olha só, o cara não sabe o que é um aeróbico. Tá? É o famoso cardio também, o Lailton. Enfim. Então, gente, aeróbico em jejum não vai trazer mais resultado que o aeróbico alimentado. Ponto. Tá? Não vai trazer. Aí a gente tem o quê? A gente tem o aeróbico de baixa intensidade e longa e média duração. Baixa intensidade, longa ou média duração. Aquele aeróbico de 1 hora, aquele clássico, né? Depois do treino, às vezes antes. Às vezes num dia que não treina, né? E a gente tem o HIIT. Já vou abordar os dois aqui, para fechar isso. Já tem o HIIT, menos tempo, mais velocidade. Mais intensidade, seja a forma que tu for fazer. E aí a gente tem algumas vantagens aí com relação ao HIIT sobre o outro aeróbico. O outro aeróbico, ele é ruim a ponto de trazer malefícios? Depende. Assim como depende como eu fazer também o HIIT, também pode me trazer malefícios. Porque é tudo uma questão de contexto, tá? Com relação, para falar se a pessoa vai realmente perder massa muscular, existem algumas coisas aí. Não é porque a pessoa faz um aeróbico de longa duração que ela vai perder massa muscular. Não. Mas a probabilidade é maior, principalmente se outros fatores que envolvem a alimentação não estiver legal, os treinos estimulando a musculatura estão muito ruins em relação a fracos ou excesso de estímulo, treinando demais, mais do que deveria. Isso tudo são fatores que induzem a pessoa a perder massa muscular. Tá ok? São tudo fatores. Então, sobre essa questão de os melhores tipos de aeróbicos. Eu acredito que muitas pessoas, muitos de vocês, a grande maioria, muitos de vocês, não querem fazer um aeróbico para ficar com um corpo mais flácido, um corpo sem um tônus muscular. Aquele corpo que tu olha assim para a pessoa, tu não diz que, porra, a pessoa treina. Será que essa pessoa treina? Pessoa magra, com a pele flácida, né? Acredito que vocês querem saber sobre aeróbico, assim como querem saber no dia a dia sobre a musculação, porque estão atrás de um objetivo de deixar o corpo mais definido, mais torneado. Às vezes tu está com excesso de peso e quer emagrecer, tem que enxugar aí 200 quilos, meu Deus do céu. Tem que enxugar aí 20 quilos, tem que enxugar 15, 10 quilos, 5 quilinhos às vezes, enxugar de gordura, né? Diminuir, perder essa gordura. Cada pessoa tem o seu objetivo aí traçado, né? Tem gente que está com 150 quilos, precisa baixar. Tem gente que está numa obesidade mórbida. Tem gente que só está um pouco acima do peso. Tem gente que nem, tu olha assim, nem está acima do peso, nada. Mas tem aquelas gordurinhas que incomodam, aqueles flancos. Seja na barriga, pochete, seja uma gordura localizada no braço. Enfim, tá? Então, acredito que no final dessa corrida que eu digo em relação ao processo de treinar musculação, de fazer aeróbico, vocês querem um resultado massa, não de olhar na balança e, legal, meu peso, mas daí olha pro espelho, caraca, não era isso que eu queria. Peso, beleza, mas não é isso que eu queria aí olhando no espelho. Vocês querem ver um corpo mais definido, um corpo mais tonificado, torneado, né? Enfim, então eu preciso me atentar a algumas coisas que vão potencializar a minha chegada nesse resultado. Beleza? Eu preciso ver algumas coisas, dar atenção a algumas coisas. Então, dito isso, eu quero trazer os benefícios aí do nosso amigo HIIT
Com relação ao aeróbico de baixa intensidade e longa duração, esse aeróbico de caminhada, aquela caminhadinha às vezes ao ar livre ou na esteira, ou um pedalzinho contínuo ali de boa, né, num ritmo suave, que tu conversa tranquilamente com uma pessoa do lado, enfim, que tu fica ali 1 hora em média, né? Como eu disse, esse tipo de aeróbico, ele não é ruim. Mas existem, aqui é o quê? Como encaixar o aeróbico na tua rotina, o tema da live, como encaixar o aeróbico na tua rotina de treinos para emagrecer e definir. Então, aqui a ideia é sempre passar o melhor para vocês com relação a acelerar esses resultados. Né? Pô, eu ajudo pessoas a conquistarem mais resultados em menos tempo. Essa é a minha promessa aos meus alunos. 1 ano de emagrecimento e definição em 3 meses de treino. Isso não é uma promessa milagrosa. Às vezes a pessoa interpreta no sentido da leitura só ali, né? Tipo, pô, o cara tá de sacanagem, né? Vai dizer que tem uma pílulazinha, um jeitinho mágico que ele inventou ali para ter um resultado que eu teria em 1 ano em 3 meses. E não é isso que eu quero trazer, e não é isso que eu quero dizer com essa promessa. É porque muitos de vocês vão ficar 1 ano para ter um resultado que, com a metodologia certa, com as dicas e as orientações corretas de treino, aeróbico, enfim, alimentação, teriam em 3 meses. Tem gente que vai ficar mais de 1 ano e não vai ter um resultado que poderia ter em 3 meses. Essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. E é comprovado. Está comprovado já. Enfim, sabe, é interessante eu falar isso, né? Esses dias mesmo eu recebi um comentário num conteúdo meu, um comentáriozinho com ironia, assim, sabe? Eu conversei com o cara e tal, ele interpretou do jeito que tá ali, mas ele não entendeu a ideia, porque de fato existe muita picaretagem, né, na internet, promessas assim ridículas, milagrosas, mas eu mostrei o contexto pra ele, ele foi meio irônico, tipo, tá, 1 ano de resultados ali, emagrecimento, definição em 3 meses, tá bom. Expliquei o que eu quero dizer com isso. Enfim, então, dito isso, a parte do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ele tem alguns benefícios sobre esse aeróbico tradicional de 1 hora, baixa intensidade, que é o quê? Primeira coisa, um tempo reduzido. Um HIIT de 10, 15 minutos, ele tem a mesma ou até maior capacidade, escuta bem, a mesma aeróbico HIIT de 15 minutos em média ali, ele tem mais até capacidade, a mesma ou até mais capacidade de queimar calorias comparado a um aeróbico que tu fica 1 hora de baixa intensidade. Porém, ele tem mais alguns benefícios. Mais alguns benefícios. O HIIT tá ligado também ao quê? A melhora do nosso condicionamento. Sabe aquele treininho? Às vezes pra ti pode ser de perna, às vezes pra ti pode ser um outro treino de costas. Principalmente, geralmente, perna, ele é quase unânime, assim, ó, da pessoa sentir mais. Se a pessoa tá treinando bem com intensidade, enfim, ela sente cansaço, né? Porque é um grupamento muscular maior, envolve mais energia, demanda mais energia por parte da gente. A gente fica mais ofegante. Às vezes, o teu condicionamento tá ruim, que no meio de uma série dessa, de um agachamento, por exemplo, tu nem consegue chegar perto da falha, porque o teu... Tu tem que ficar lá depois da série, tu tem que parar a série antes da musculatura realmente fadigar, o que é ruim para os resultados de ganho de massa muscular, de tonificação, definição, né? E também, às vezes, aí tu termina a série, tu fica mais do que tu deveria de descanso para recuperar para fazer uma próxima série. Coração aqui, ó, na boca, disparado. Falta de condicionamento cardiorrespiratório, precisa melhorar isso através de exercícios cardiovasculares, os aeróbicos. E tu fazer um aeróbico em forma de HIIT mais intenso é o caminho para te melhorar esse condicionamento. Um aeróbico de baixa intensidade não vai melhorar o teu condicionamento cardiorrespiratório. Então é mais um benefício. Outro benefício do HIIT, e o que eu considero mais importante, é o fenômeno EPOC que acontece depois da atividade. Que é um consumo de oxigênio depois de tu ter terminado ali os 10, 15 minutos, depende de quanto foi prescrito para ti, de aeróbico intenso. Basta tu perceber quando tu faz um HIIT intenso, né? Depois que tu termina, tu tá ali. E algumas horas isso fica, isso vai diminuindo, mas ainda fica. O aeróbico de baixa intensidade não tem isso. Portanto, o aeróbico de baixa intensidade vai gastar calorias basicamente só durante aquela 1 hora ou 45 minutos que tu for fazer. O HIIT não. O HIIT depois ainda está em prol desse emagrecimento. Metabolismo dispara, acelera, aumenta o gasto calórico. Outro benefício do HIIT. Tá? Então, se for para dizer qual é o melhor, e é o que eu recomendo aos meus alunos, é o HIIT. É o aeróbico em forma de HIIT. Esse é o melhor para a gente acelerar esse processo de emagrecimento e definição. De perda de pochete, de gordurinha nos flancos, interno da coxa, bananinha, enfim, tá? Esse é o melhor tipo de aeróbico para acelerar os resultados.
Fechou? Mas ainda não fechou o assunto, tá? A live. Entenderam? Deu para entender isso aí, gente? O HIIT, ele tem essa capacidade de elevar a nossa frequência cardíaca. Diferente do aeróbico de baixa intensidade. Amanhã eu vou fazer o HIIT, você me convenceu. Então, gente, uma coisa que eu quero que vocês gravem aqui, eu sempre falo, tá? Com uma grande frequência até. Porque tem muita gente que leva o aeróbico como a prioridade nesse processo de emagrecimento e definição. Principalmente quando a gente fala de perda de gordura, né? Não, é aeróbico e tal. Faço só uma musculaçãozinha para manter, para firmar. Ou eu nem faço, eu vou ficar um tempo assim porque eu preciso perder um peso para depois voltar à musculação. Cara, isso é um dos maiores e mais comuns erros que tem. A prioridade deve ser a musculação. Guilherme, mas eu não quero ganhar massa muscular, o meu objetivo é emagrecer. É a musculação. A musculação é que tem maior capacidade de quê? Gastar calorias. Não digo só durante, com relação a durante o treino, tá? Porque um aeróbico feito por muito tempo pode gastar bastante calorias, mas pode comprometer outras áreas do teu resultado, como a massa muscular, né? Enfim. Então, é a musculação a prioridade, tá? A prioridade deve ser a musculação. O treinamento de força, ele vai fazer com que tu tenha a capacidade de deixar o teu corpo mais ativo. Mais ativo com relação a gasto calórico. Gente, a gente não pode depender só do gasto de calorias durante o exercício. A gente precisa ter um corpo mais ativo, ou seja, com maior capacidade em repouso de gastar calorias em prol do emagrecimento, para te conseguir emagrecer, perder gordura e não voltar a ganhar. Não aconteceu o efeito sanfona. Entende? Não aconteceu o efeito sanfona. Todo mundo tem aquele amigo, amiga, ou até um parente, né? Todo mundo conhece. Às vezes tu é essa pessoa. Aquela pessoa que, cara, ela pode comer tudo errado, não tem alimentação saudável na vida da pessoa. E come, cara, direto chapando e bebendo e cachaça e rodízio toda semana. E sabe aquela pessoa que extrapola assim, ó, que tu olha assim e tu pensa, cara, não pode, velho. Tu olha pra pessoa, é magra de ruim, ou magro de ruim. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Então, essa pessoa geneticamente, ela foi destinada a ter mais facilidade a queimar gordura, a não acumular gordura e queimar calorias. Ela tem um metabolismo mais acelerado. Isso é uma questão genética, tá? São coisas que a gente não tem como mudar, genética. Mas a gente pode melhorar as coisas para o nosso lado se hoje tu não é essa pessoa. Tu come um pouquinho coisa ali, meu Deus, já foi a minha semana toda ali de esforço pro ralo, porque eu não podia ter comido isso, eu já engordei, já não consigo emagrecer. E como é que tu melhora isso? Como é que tu deixa o teu metabolismo mais acelerado, em vez de deixar ele desacelerado? Porque às vezes a pessoa tem um metabolismo já não tão favorável pro emagrecimento, mas a pessoa ferra mais ainda fazendo várias coisas erradas na intuição, como essa questão da escolha do tipo de aeróbio, os treinos ruins de musculação, uma alimentação errada, enfim, tá? Então, como é que a gente deixa o metabolismo mais em prol desse emagrecimento? Parecendo aquele parente ou aquela amiguinha ou aquele amigo que come de tudo e não... Parecendo, né? Dificilmente tu vai ser essa pessoa. São coisas que Deus quis assim, tem que falar com papai e mamãe aí que tu herdou isso geneticamente. Mas tu pode melhorar pro teu lado. Pode melhorar. Com treinos de musculação. Fazendo treinos intensos suficientes para construir massa magra, para fazer com que o teu corpo tenha mais gasto calórico em repouso. Certo? Outro ponto, para a gente conseguir um EPOC durante também a parte da musculação. Esse é o motivo de eu separar os protocolos dos meus alunos de emagrecimento para quem está focando em ganho de massa muscular. Uma coisa não anula a outra de acontecer, mas prioridades são dadas, né, nos protocolos. É ter treinos com divisões que vão exigir ali na musculação mais da tua musculatura. Logo, tu tem um EPOC acontecendo. Tem aquele treino que tu percebe que tu sai do treino, de boa, tranquilo, sem calor praticamente, mal sua. Tem aquele treino que, meu Deus... Tu fica tempo depois ainda meio ofegante. São divisões, são músculos envolvidos, são trabalhos feitos ali dentro também e que a gente pode trazer com alguns estímulos específicos para aumentar esse EPOC na musculação. Por isso que eu separo também os protocolos lá do pessoal, tá? Enfim. Então, gente, a prioridade é a musculação. Assim como os estudos comprovaram sobre o jejum não ter
não gerar mais resultados que um aeróbico alimentado, a musculação também foi comprovada que esse treinamento de sobrecarga, né, musculação, treinamento resistido com cargas, enfim, também é mais favorável ao emagrecimento, à perda de gordura. O aeróbico entra como um amigo ali, um ajudante, um cara que está auxiliando para esse processo acontecer mais rápido. Mas se eu não souber encaixar ele, e é por isso que eu estou fazendo essa live, ele pode atrasar, pode atrapalhar. Em vez de ser mais rápido, vai ser mais devagar. Beleza? Cabe eu falar também, gente, que o HIIT, eu tenho certeza que tem gente que, quando eu falei, pô, HIIT, alta intensidade, já pensou, Guilherme, eu mal consigo trotar na rua, não consigo nem fazer a corridinha na esteira, eu tenho muito peso, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor articular. Pra ti que tem alguma coisa no joelho, uma condromalácia, alguma patologia, alguma restrição que não pode gerar impacto, tem várias formas de fazer aeróbico. Tem bicicleta, tem elíptico e, como eu disse, não tem uma melhor do que a outra. A melhor vai ser aquela que tu melhor se adapta e consegue dar maior ritmo e intensidade. Guilherme, mas cara, eu não consigo correr, não tem problema. Cada pessoa tem uma maior intensidade. O Joãozinho, às vezes, num trote, porque ele tem um condicionamento muito baixo, ele já tá ali, não consegue falar, mal consegue respirar direito. Para ele, um trotezinho pode ser uma alta intensidade. Já pro Fernando, precisa botar a esteira lá no 14, no 15 km por hora, para gerar esse mesmo efeito que o Joãozinho. Cada pessoa tem seu condicionamento, esse condicionamento ele é melhorado justamente fazendo o HIIT. Então não se preocupa, assim como eu ensino aos meus alunos. Cara, se tu tá, por exemplo, tu é uma pessoa mais obesa, caminhada já é difícil. Às vezes subir um morro caminhando na tua rua vai ser uma tarefa árdua, vai ser intenso para ti. Um HIIT tá acontecendo ali. Tá? Um HIIT tá acontecendo ali. Então não quer dizer se... o João, falando de esteira, tá, gente? Vamos pegar na esteira, que é típico que todo mundo conhece. O João consegue botar a esteira no 7.0 lá. E o Fernando, vou pegar esses dois nomes aí que eu escolhi. No 15.0, ele consegue fazer uma corrida e tal, animal, beleza. Não quer dizer que o Fernando vai ter mais resultado do que o João, que está fazendo na metade da velocidade. O que importa é a percepção de esforço que esteja acontecendo. É isso que importa. Percepção de esforço. E aí, esse HIIT, gente, ele tem uma média ali de 10, pode ser feito em 5 minutos, até 10 minutos, 15, 20, não fica muito longe disso, tá? E aí tem várias variações dentro dele. 20 segundos com alta intensidade, para 40 ou para 1 minuto de repouso passivo ou ativo, ou seja, tu descansa totalmente para depois fazer de novo, ou tu descansa fazendo um repouso ativo, que tu fica ali caminhando bem devagarinho, tu só não para mesmo. Existem várias manipulações, várias variações para inserir o HIIT ali, tá? Para trazer aí essa alta intensidade à tona. Beleza? Fechou? Vou olhar as minhas palavras aqui que eu tô com a boca seca hoje. Então, quando é que o aeróbico entra, gente? Quando o aeróbico entra, ou seja, quando é que eu devo fazer o aeróbico? Vou entrar nesse ponto aqui, sobre frequência, de acordo com o objetivo, seja o objetivo focar mais em emagrecimento. Guilherme, se eu estou focando mais em ganho de massa muscular, eu devo fazer o HIIT? Depende. Vou entrar nesse ponto aqui, tá? O aeróbico a gente deve fazer antes, durante ou depois do treino? Vou descartar uma coisa já. Durante, não. Foco na prioridade, musculação. O principal motor para te levar ao resultado estético do teu físico que tu quer é a musculação. Mesmo para o emagrecimento, como eu disse antes. Então, não mescla. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Guilherme, então eu devo fazer antes? Chego, faço aeróbico, um HIIT ali, ou se optar, né? Eu não aconselho optar por um aeróbico de baixa intensidade, mas como eu disse, não vai ser uma coisa que, negativa, mas está deixando à toa benefícios ao teu favor, ao favor do teu resultado. Minha recomendação, HIIT, que é o que eu ensino aos alunos lá. Faço antes, Guilherme, do treino de musculação? Chego e faço o treino de musculação? Não. Prioridade é a musculação. Logo, tu precisa o máximo de energia possível para desempenhar bem o treino de musculação. Fazendo o HIIT antes, tu depleta já um pouco das reservas de carboidrato ali, né, glicogênio, que vão estar em prol da tua energia, da tua força no treino.
Então não faz antes. Guilherme, e se for horas antes? Por exemplo, eu treino de tarde ou de noite, eu faço o HIIT de manhã. Dá pra ser, Guilherme? Que não seja em jejum, por favor. HIIT em jejum não é legal. Não é legal. Uma atividade que vai te exigir muita intensidade para ser feita em jejum. Tá? Posso fazer o HIIT de manhã e à tarde ou à noite fazer musculação? Cara, tranquilo, vai. Pode ser sim. Tu vai passar várias horas ali, tu vai descansar, né? Nesse meio tempo com relação à atividade, às vezes vai trabalhar, enfim. Vai comer nesse meio tempo, beleza. Só não faz antes mesmo. Mas de preferência ou faz logo depois da musculação, ou horas depois, ou em dias que tu não treina musculação. Melhor recomendação possível. Foca a primeira atividade do teu dia que seja a musculação, de preferência. Pô, Guilherme, mas cara, eu treino à noite, musculação e tal, fazer depois vai ficar, já vou no final do horário da academia e tal. Cara, então beleza, encaixa de manhã. Ou se tu não treina todo dia, encaixa nos dias ali, de acordo com a frequência que eu vou recomendar aqui, nos dias que tu não treina. Porque tu não precisa estar na academia para fazer o HIIT, tu pode fazer na rua, fazendo um intervalado de alta intensidade na rua, com uma bicicleta que tu tem às vezes, beleza? Dá pra fazer HIIT com corda naval. Aí muitas vezes vai precisar de uma academia, né? Que tem a corda naval, essa parte mais funcional, né? Enfim, beleza? Às vezes umas perguntas aqui eu me disperso, mas vou ver se eu consigo depois puxar para responder. Enfim. Então, como eu disse, ou logo depois, ou em dias que tu não treina, ou horas depois, ou horas antes, em últimos casos, né? Horas antes, mas não logo antes. Não faz isso. Prioridade de musculação. Pô, Guilherme, mas eu uso como aquecimento, já tá fazendo errado. Aeróbico não aquece, não te prepara para o treino como deveria realmente. Não precisa fazer esse aeróbico para aquecer o teu corpo. Tu precisa aquecer o quê? Articulações e musculatura que vão ser usadas no treino de musculação. Para isso, tu tem que aquecer de forma adequada na musculação. Beleza? De um jeito bem simples e rápido. Fechou. Então, em qual frequência semanal agora? Para hipertrofia, se eu quero ganhar massa muscular, ou para o emagrecimento? Para o emagrecimento, eu recomendo os meus alunos até no máximo 3 vezes na semana. Agora tem gente aí fazendo todo dia, né? 1 hora cada dia, pensando, puta que pariu, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Não precisa fazer tudo isso. 3 vezes na semana, uma média ali de 15, 20 minutos, isso ao longo da semana, isso vai dar no máximo 1 hora de aeróbico, ao longo dos 7 dias. Que louco isso, né? E se não funcionasse, eu não faria parte da minha metodologia de prescrição, isso aí, tá? Não faria parte. Prioridade é a musculação. Essa é a premissa primordial. Musculação. HIIT, foco em emagrecimento, perda de gordura no caso, até 3 vezes, beleza. Se eu tô querendo focar em hipertrofia, Guilherme, primeiro, ou seja, ganho de massa muscular, né? Primeiro, tem que ver se há necessidade de tu fazer. Não precisa do aeróbico para hipertrofiar. Tá? Não precisa. Agora, não, beleza, Guilherme, mas pô, será que eu não preciso mesmo? Depende. Tu tens o quê? Por exemplo, uma falta de condicionamento, como eu estava falando antes, teu condicionamento durante o treino, tu cansa muito fácil, tu tem que descansar mais do que deveria, entre uma série e outra. Tu tem que parar a série porque tu tá muito ofegante, morrendo quase ali, meu Deus do céu, não consegue terminar a série direito. Se esse é o caso, cara, encaixa uma vez o HIIT ali na semana para melhorar esse teu condicionamento. Uma vez. Outra opção para quem está focando em ganho de massa muscular e talvez precise fazer o HIIT. Tu é uma pessoa que está focando em ganho de massa muscular, tu tá já com um percentual de gordura legal, controlado, mas tu tem historicamente, geneticamente falando, tu tem uma facilidade em acumular gordura. Às vezes tu já era uma pessoa mais gordinha, enfim, tu tem uma facilidade em ganhar gordura. Se tu é essa pessoa e seguindo a ideia de que uma dieta para ganho de massa muscular, ela tende a ser mais calórica, a fim de amenizar esse acúmulo de gordura, para te não ganhar peso, mas em vez de ganhar massa muscular, ganhar muita gordura, tu encaixa um HIIT, sim, o aeróbico ali, umas 2 vezes na semana, tá? A fim de ter um controle maior sobre esse percentual de gordura. Umas 2 vezes. Isso é o que eu recomendo e é o que eu uso por anos já com os meus alunos, tá? Que eu recomendo eles. Beleza? Já tive aluno presencial que preferia fazer o aeróbico de baixa intensidade, porque queria fazer em jejum e tal, prefere porque gostava. Beleza, já tive. Mas aí eu estava com um controle sobre o treino de musculação dessa pessoa, a fim de não deixar essa pessoa perder massa muscular, porque estava fazendo aeróbico demais,
Eu sabia que essa pessoa estava tendo um suporte com um nutricionista para cuidar, né? Tô falando de casos que aconteceu já de aluno presencial, que faziam baixa intensidade no aeróbico. Mas é escolha da pessoa. Vai trazer benefício se o restante de outras coisas como dieta, treino estiverem bem, treino e musculação estiverem bem alinhados. Mas, recomendação sempre, aeróbico HIIT, curta duração, tá? Então, gente, as prescrições também ali de tempo, né, e intensidade, ou seja, o tempo que eu vou fazer, seja 10, 15, 20 minutos, o tempo de intensidade durante, 20 segundos intensos, ou 30 segundos intensos, ou um pouco mais até, com tanto de repouso, tá? Assim como também a intensidade, eu quero que a pessoa que está focando em hipertrofia, ela faça numa intensidade não tão máxima, um esforço um pouco alto ainda, mas não tão no limite da pessoa. Então tudo isso pode variar de acordo com o objetivo final da pessoa que está fazendo o HIIT, tá? São prescrições diferentes daí que podem sim variar, não é uma receitinha de bolo. A pessoa está focando em emagrecimento, focando em hipertrofia, dá para mudar a forma de prescrever o HIIT ali para potencializar um, potencializar o outro, enfim. Fechou? Isso pode variar também, tá? E o tempo médio, eu falei algumas vezes já durante, mas para frisar um tempo médio que dura o HIIT, que eu indico para os alunos, é a média, né? Ou seja, pode variar para mais, um pouco menos também. É 15 minutos, tá? 15 minutos. Mas como eu disse, chega no máximo de 20, depende da prescrição ali, do que eu quero com aquele HIIT, né? Por quanto tempo vai fazer de forma intensa, quanto vai fazer descansando, enfim, tudo isso varia, né? Beleza? Então, todos esses pontos são o quê? Para a gente acelerar essa queima de gordura, para a gente potencializar a definição do corpo. Perder pochete, perder gorduras localizadas que tu tem. Gordura a gente não perde, gente, de maneira localizada, a gente perde sempre como um todo. Então, os treinos de musculação com a dieta e um HIIT ou um aeróbico, né, falando de aeróbico e um aeróbico alinhado para isso, vão estar trabalhando em conjunto para a queima daquela gordurinha que está te incomodando lá no braço, ou lá na barriga, ou lá no meio da perna, né? No meio da perna fica mal, né, falar. Nas coxas lá, na parte interna da coxa, né? Mulherada tem muita flacidez ali. Ok? Não existe varinha de condão de exercício que agora a gente vai ali, ó. Essa gordura que a gente está tirando com esse tipo de treino. Não existe. Fatores genéticos envolvem nessa parte de acúmulo, assim como a perda de gordura, tá? Beleza? Então, acredito que tenha ficado bem clara essa questão do aeróbico, de como encaixar, quantas vezes, o que é melhor para o emagrecimento, se eu estou focando mais em hipertrofia, eu devo fazer, não devo fazer, tudo isso, tá? Acredito que deixei bem mastigado aí, bem explicado para vocês. Quem chegou depois, eu vou deixar essa live salva, tá? Um assunto importante, vou salvar a live aí. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas também a entenderem melhor se estão no caminho certo da coisa ou no caminho errado, né? Sobre, às vezes, achar que aeróbico de jejum vai me trazer mais resultado que aeróbico alimentado. Né? Várias coisas que a pessoa cai. Isso aí é clássico, a pessoa cai na intuição. Aeróbico de jejum, não vou estar alimentado e vou estar fazendo um exercício físico. Caramba, faz sentido, né? Não estou alimentado e ainda estou gastando, cara, está indo na gordura. Já foi mais que comprovado que isso não gera mais resultado que um aeróbico alimentado. Beleza? Então chegamos ao fim da live, gente. Eu espero que vocês tenham sinceramente gostado do conteúdo. Espero que tenha feito sentido, tenha agregado. Como sempre, meu objetivo aqui é ajudar da melhor maneira possível vocês. Fechou? Para quem chegou depois, quem chegou atrasado, live vai ficar salva sobre aeróbico, né? Como encaixar o aeróbico aí na tua rotina de treinos para te emagrecer e definir o corpo, tá? Para te acelerar esse processo aí, não fazer caca. Beleza? Musculação, exercício físico, mudança de resultados não é intuitivo. Existe um porquê das coisas reagirem de determinada forma no nosso organismo e gerarem ou não gerarem determinado resultado, né? Então, cuidem ao sair fazendo as coisas na intuição. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí. Tamo junto, gente. Espero vocês numa próxima live, que eu vou estar divulgando ainda. Vou ver ainda o que eu vou trazer aí de assunto para vocês numa próxima live. Uma excelente terça-feira para vocês. Um beijo, um abraço.